Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Segundo Crônicas, capítulo 14, os primeiros 3 versículos. Diz assim a poderosa palavra de Deus: assim, Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos e demoliu as imagens e cortou os bosques. A primeira coisa que o texto nos ensina de forma muito importante é que ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. A primeira preocupação nossa tem que ser fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que é bom e reto, mas não apenas aquilo que é bom numa perspectiva humana, mas aquilo que é bom e reto dentro da perspectiva de Deus. E aí, como que isso é explicado dentro do texto? Como fica claro que Asa, esse rei, fez aquilo que agradava a Deus? Ele cita, o texto nos dá aqui 4 verdades, ou 4 características, ou 4 ações muito importantes que descreveram isso. Quando você lê assim: e Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, está no versículo 2. Por quê? Ele começa a explicar. Porque ele removeu os altares dos deuses estranhos. Primeira característica: remover os altares dos deuses estranhos. A perspectiva de altar, de templo, para nós hoje, é a sua vida, o seu coração, o seu corpo, a sua mente. Aquilo que você oferta. Altar é o lugar da oferta. Altar é o lugar do sacrifício. Altar é o lugar da presença de Deus. Mas não pode existir aí fogo estranho. Não pode ser um altar para deuses estranhos. Que tipo de altar nós temos que remover hoje? Que tipo de deuses estranhos tem tomado o lugar do único Deus? Que tipo de deuses estranhos tem habitado o seu coração, a sua mente? Eu não posso removê-los por você, assim como Deus, não que não podia, mas assim como Deus não fez, porque aquilo que cabia a Asa fazer, ele tinha que fazer. O texto continua, e a segunda coisa que Asa teve que fazer, ele diz que não apenas removeu os altares dos deuses estranhos, mas também os lugares altos. Lugares altos certamente traz para a gente a perspectiva da famosa Torre de Babel. E a ideia ali, o ensinamento entre tantos outros, é que não basta a unidade. A unidade é algo muito positivo, mas às vezes as pessoas se reúnem para fazer aquilo que é ruim. Remover lugares altos tem a ver com soberba, tem a ver com jactância, tem a ver com arrogância. Remover os lugares altos tem a ver com remover a idolatria e a soberba do nosso coração. A terceira coisa, ele demoliu as imagens. Interessante perspectiva de imagem enquanto reflexo. A imagem, como o nome já diz, ela busca ser o reflexo de alguma outra coisa. Que tipo de imagem, então, nós temos refletido? Quando as pessoas olham para nós, que tipo de imagem elas enxergam? Que tipo de imagem a nossa vida traduz e que precisa ser demolida? Que tipo de imagem precisa ser apagada da sua vida? Que tipo de reflexo? Eu não estou falando aqui de passado, porque não vive mais você, mas Cristo vive dentro de você. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não é isso? Mas hoje, na atualidade ainda, uma imagem escondida talvez atrás da porta, talvez em cima de um armário escondido ali. Isso é imagem no sentido literal, e muitas casas possuem isso. Mas dentro da sua vida, que tipo de imagem ainda fica ali escondida? Ainda recebe ali de vez em quando uma vela acesa? Que tipo de imagem ainda é ainda alimentada dentro de você? Nós precisamos removê-la. E último detalhe, última informação, última ação. Ele diz que ele cortou os bosques. Essa frase é muito interessante, muito importante, porque no decorrer dos capítulos seguintes, no capítulo 15, ele explica que os bosques serviam para que ídolos fossem levantados. Então, quando você lê que ele decide cortar os bosques, ele decide cortar qualquer possibilidade que geraria pecado. É a famosa frase de cortar o mal pela raiz. Cortar a possibilidade do erro, ainda na concupiscência, cortar a perspectiva de geração de pecado, ainda na perspectiva, na chance de tentação, cortar para que aquilo não provoque pecado. O que precisa ser cortado na raiz na sua vida? Que tipo de bosque você tem cultivado e para que você tem cultivado esse terreno, esse campo?
O nosso coração é um terreno, nosso coração é um campo, a nossa mente é um campo muito fértil e pode ser para que ídolos sejam levantados, mas pode ser também para que o Rei da Glória possa reinar. Que essa poderosa palavra que serviu de inspiração durante muito tempo ainda serve para todo o povo de Israel compreender que só existe um único Deus, sirva também para nós compreendermos que esse único Deus continua vivo e pronto e disponível para nos abençoar. Em nome de Jesus.